Eu sou Caraí Popiguá, indígena do povo Guarani-Buá de São Paulo. Em português, o meu nome é Davi Martim. Este é o programa Entre Todos. Hoje vamos assistir o curta Solitário Anônimo, da pesquisadora e diretora Débora Diniz. O bilhete no bolso do senhor idoso dizia: "A quem interessar possa. Meu nome, Solitário Anônimo. Não tenho familiares nem parentes nessa região do país." Em uma atitude radical, ele questiona o direito à morte e também as regras de comportamento a que os idosos estão expostos. Depois da exibição, vamos conversar com a diretora do filme. Você lá para a bala. Tá tudo vazio. Tá bom? Qual que é o nome do senhor? Como é que o senhor chama? Hã? Qual que é o nome do senhor? Fala de jeito nenhum, né? Já esqueci. Ó, eu vou introduzir a sondinha, o senhor não pode tirar. Tá bom? O senhor tem que me ajudar. Tá ok? Que é pro senhor alimentar. Ai! Deixa eu falar, se o senhor não engolir, ela não entra. Eu quero isso. Mas só precisa. Não precisa. Então como que o senhor chama? Não precisa. Como que o senhor chama? Deixe em paz. Deixe morrer em paz. É esse aí. A Lúcia que são mais um, viu? Olha. Uai, tá dando conta não? Não, eu
o senhor não me ajudar, a gente não vai conseguir. Deixe morrer. Engole a sombra. Engole. Faz que nem se eu tô bebendo água. Que violência. Abre a boca. Pronto, acabou. Que selvagem. Vou tirar isso. O senhor não pode tirar, depois a gente vai ter que colocar de novo. Não, eu vou tirar tudo. Mas, gente, Eu vai não dar quero. trabalho pra mim? Eu não quero isso. Quero morrer em paz. Eu não vim pra cá pra O senhor mora onde? não interessa não. Interessa. Selvagens. Selvagens. Não respeito o cidadão. Mas por que a senhora está desrespeitando o senhor? Eu não quero isso. Mas por que o senhor não quer? Eu quero morrer em paz. É morrer de fome? É? Morrer do jeito que eu quiser. Pode. Tenho direito a morrer do jeito que eu quiser. Mas a vida é tão boa, por que a senhora querendo Isso morrer? não é problema de você. Mas desde que o senhor esteja aqui, a gente tem que tratar do senhor. Pode ir. Vai comer não? Nada, nada? Por quê? Hã? Por que banana é só? Por que o quê? Que banana é Por que o quê? só? Que banana é só? Por que a banana é torta? Vai, não sei não, por quê? Me responde. Por quê? O senhor sabe? Hã? Você sabe o que é morrer? E é isso que o senhor quer. O senhor quer estar aqui nesse hospital? Eu não tenho vínculos. E é por isso que o senhor também não tem nome? Joguei. Como que o senhor se jogou fora? Fora meu nome. Não a mim. Por que não outra forma de morrer? Eu sou covarde. Eu não teria coragem de me suicidar. Não serviria para ser japonês. O idoso alega que não queria viver mais, por isso parou de comer e beber, mas por ordem judicial ele está sendo alimentado e medicado no hospital. Agora vamos voltar até o Hospital de Urgências de Goiânia, onde você conseguiu arrancar o nome desse senhor. E agora, Loades, ele me
disse também, inclusive, que ele é vegetariano há mais de 40 anos e ele está se alimentando aqui e muito bem, com a comida bem natural, sopa de brócolis, feijão, arroz, banana. Disse quem é, de onde veio e qual que era o objetivo dele lá na cidade? Não, em nenhum momento ele mencionou o lugar que veio, nem regiões do país, e nem objetivo sim. Ele simplesmente chegou em Bela Vista porque ele pediu uma passagem na rodoviária, né? E o pessoal entregou uma passagem que desce para Bela Vista. Ele ficou lá hospedado alguns dias. Depois que ele sentiu que o organismo dele já estava bem fraco, bem debilitado, poderia dar problema até pelas condições dele. Ele não estava com documento, né? Sem nenhuma documentação. Ele me relatou que decidiu cortar, rasgar e jogou fora. E saiu do mundo, né? Então ele achou que daria muito problema, um transtorno mesmo, para ele falecer assim, sem nenhuma documentação. Então ele resolveu simplesmente esperar o final da vida dele. Parando de comer. Parando de comer, ele disse que o organismo dele não estava metabolizando mais, né? Ele usa muito termo técnico, tem muito conhecimento do corpo humano, debateu-se muito com o médico quando foi tentar fazer a medicação dele, então ele tem conhecimento. Isso é uma pessoa instruída? Sim, é uma pessoa muito instruída. Tem um conhecimento muito amplo de vários assuntos. Ele gosta muito de música clássica, de peças de bar, de xadrez, né? Sabe falar outras línguas, tem um conhecimento muito grande de filosofia, muito crente em Jesus, né? De todo o evangelho, um conhecedor muito assim profundo. Ele deixou mensagem muito. E ele deixou claro que se ele tem o direito dele de viver, não? Sim, ele tem plena consciência disso, que ele ainda citou a Constituição. Ser cidadão livre de né, transitar para onde ele quiser, de estar onde quiser. Quer dizer, ele todo tempo alega que a gente estava, às vezes, coagindo, forçando, violentando o direito civil dele. Que direito? De liberdade total, né? De morrer ou de estar em qualquer lugar, de opção. Ele falou assim, você não está me dando opção. Não, mas a gente não está preservando a vida do senhor. Então não precisa de nada, nem de cuidar, nada, simplesmente me deixar em paz. O senhor, como eu sei que o senhor gosta de Goiás. Não, gosta não de vir pra cá pra morrer. Não, mas ele gosta, não vai precisar fazer ele não de morrer. Se bem que eu acho que ele veio pra cá pra ter uma nova vida. Vai ter. Começar de novo. Podia ser também na civil, né? E na realidade, esse método a gente está desenvolvendo para as pessoas que não têm muito trato com a identificação. Então qualquer pessoa pode identificar você, se tiver um material desse, pode identificar. E o resultado é tão bom, até melhor do que a tinta. Ele foi uma kitnet no centro de Goiânia e conseguiu a cópia de documentos usando um contrato de aluguel, a carteira da OAB. A assistente social também descobriu um formado em Direito e Filosofia pela Universidade de Brasília e é fluente em 5 idiomas. Apurou ainda que não foi a primeira vez sair de casa, mas nunca tinha ficado tanto tempo fora. No almoço? Como o senhor quer que lhe chame, agora que o senhor já tem descoberto seu nome? O senhor continua anônimo para mim? Por que mais ou menos? Futuro. Não tem futuro. O senhor já me deu uma resposta diferente um dia, que o futuro era mera probabilidade. Pois é. O futuro é uma hipótese. E o presente? É o real. E o passado? É um monte de lixo.
senhor foi encontrado naquela grama, o senhor estava com um bilhete no bolso. O senhor lembra desse bilhete? Para quem era aquele bilhete? Para evitar muitas questões. O senhor teve medo de morrer? De vontade. Mas qual o melhor adjetivo para definir a morte? Surpreendente. É porque, em geral, quando as pessoas continuam ligadas a outras pessoas, quer seja da família, quer da amizade, ele não é muito livre para agir. Então eu fiz questão de me distanciar fisicamente, fui para uma cidadezinha onde eu tinha certeza absoluta que não havia ninguém da minha família, para exatamente ser descondicionado desse liame que é o familiar, o consanguíneo, para eu agir de uma maneira que ninguém se preocupasse comigo. Mas assim não aconteceu. As pessoas acham que têm o direito de se preocupar de outras pessoas. O que eu queria? Eu queria ser deixado em paz, só isso. Ter meu direito direito de morrer. Eu queria ter o direito de morrer. Estou sendo sincero. Eu comecei a me conscientizar de que o meu propósito era inviável a partir de quando eu fui obrigado a comer. Porque ali não adiantaria ter resistido mais que eu resisti. Porque eu teria perdido a briga de braço. O hospital ali, aquela engrenagem hospitalar, teria vencido. Porque eles têm na mão um elemento que tira a vontade do indivíduo, tira até a consciência do indivíduo, que é a sedação. Mas, felizmente, tudo isso é passado, né? E o passado é o quê? É uma montanha de lixo. Um monturo de lixo. Solitário Anônimo apareceu na minha história, na minha vida, por um telefonema. Uma promotora de uma cidade do interior de Goiás, ela me liga e diz, professora, né, foi com essa deferência, professora, eu vou nomeá-la perita em um caso sobre um pedido de direito de morrer. Eu estou aqui com um idoso que foi encontrado em uma situação já muito frágil de saúde, ele estava delirando, já há muitos dias sem se alimentar, desidratado, e ele tinha um bilhete no bolso e as poucas palavras que ele dizia eram que ele tinha o direito de morrer e que deixassem ele em paz. E ela dizia, eu não sei, eu posso deixar alguém morrer? E quando ela me faz esse pedido, na verdade um pedido para eu atuar como perita no caso, como uma especialista em direito de morrer, imaginem vocês. Eu disse, doutora, por favor, leia novamente o bilhete, que bilhete é esse? E no momento em que ela lê aquele bilhete, é como se ela estivesse lendo um argumento de um documentário. Eu disse, doutora, por favor, não me nomeie perita, me permita ir ao seu encontro, eu vou levar uma câmera,
E eu vou tentar acompanhar esses momentos iniciais da história do solitário anônimo. Se em algum momento ele ficar bem, ele voltar à consciência, eu vou pedir a ele autorização para estar ao lado dele contando essa história. Se ele me autorizar, eu continuo. Se ele não me autorizar, nós destruímos tudo que eu tiver filmado. E enquanto isso, eu informo a senhora, né, a promotora, tudo que eu souber. Foi assim que a história do solitário anônimo cruzou com a minha história. Era com um pedido de uma perícia em ética sobre a possibilidade de alguém, de um idoso, sem nome e sem vínculos, poder decidir a própria morte. A minha motivação inicial para contar a história do solitário anônimo era uma motivação provocada pelo bilhete. Aquele bilhete era um argumento de um filme. Ela era o resumo de uma história. Eu sou solitário, eu sou anônimo. Vejam que dicotomia de personagem aquele senhor criou sobre si mesmo. Alguém sem nome e desconhecido, né? Eu sou um solitário anônimo, alguém que é um indivíduo e sem nome. É a própria constituição da individualidade sem as amarras sociais para dizer você não vai morrer. Você não pode morrer, você não pode decidir sobre algo tão importante quanto a sua própria vida. Então, obviamente, ali havia uma tese existencial e filosófica por trás, e à medida que eu fui o conhecendo, em que ele vai recuperando, porque uma vez que ele é recolhido e entra dentro de um hospital, ele entra dentro de uma engrenagem cuja movimentação vai ser salvar, salvar, salvar. E com isso ele vai engordando, ele vai falando, e comigo ele nunca deixou de conversar. Na verdade, eu até diria que havia um prazer naquele encontro de que eu estava ali e que ia a cada dia tentando juntar uma peça sobre que projeto existencial era aquele de ser um solitário anônimo e querendo morrer. Na verdade, esse é o meu convencimento do tempo em que vivi com ele. Eu não estava diante de nenhum senhor demente, de ninguém em sofrimento mental ou psiquiátrico. Eu estava diante de alguém que era um excepcional analista moral da sociedade brasileira, da moral, né, hegemônica, em que sabia que só um indivíduo sem nome e sem vínculos poderia morrer. O que ele erra é no cálculo final de até quando ele tinha que parar de comer para morrer. Ele é recolhido, resgatado antes mesmo de morrer. Então aquele era o encontro que dava a ele muita alegria, no sentido filosófico da palavra, de conversarmos, de provocarmos os sentidos daquela medicalização intensa dentro do hospital. Então a minha motivação era uma motivação existencial também, de entender como um projeto filosófico sobre a vida. Eu não diria que é só sobre a morte, é sobre a vida. Era feita por aquele senhor, ele era um senhor idoso, um homem sofisticado nas ideias e com um plano traçado e com absoluta tranquilidade no que ele imaginava que era a espera da morte e o momento de fechar a vida tomando decisões sobre como morrer. Mas que infelizmente o projeto dá errado, ele é resgatado e aí passa aquela intensa medicalização que está no filme. Então foi uma motivação também existencial, também filosófica e no fim passou a ser um encontro meu com o solitário. Então era um encontro entre duas pessoas. No momento em que ele é descoberto sobre a sua identidade, quem é ele, a placa da cama dele é trocada, sem identificação pelo nome. E na montagem do filme que eu mostrei a ele, o nome dele aparecia. Ele me dizia, não, eu aceito tudo da história, mas eu não quero meu nome. Isso era absolutamente razoável, eu cheguei a me envergonhar de não ter pensado na importância e na centralidade de ser um solitário anônimo, mesmo tendo um rosto, para a história que ele havia construído sobre si mesmo. Passado algum tempo, eu saí à procura do solitário anônimo, já fora do hospital, né? Se eu posso dizê-lo, ele aparece no fim do filme quase como outro personagem, corado, um pouco, né, mais, como se diz no Nordeste, mais fortinho, e na casa. E esse foi um reencontro muito desafiante, tanto em termos de produção, porque o filme poderia ser desfeito ali e ele tinha que ser respeitado, era a história dele, uma história sobre um projeto que tinha dado errado. Mas também era um encontro em outro lugar com outras pessoas ao redor. E que desde o início eu optei que essas outras pessoas, e com ele, elas não fariam parte daquela história.
ele era o solitário anônimo. E ali foi um encontro muito importante para nós dois, porque nós reafirmamos os nossos votos do encontro em que nós dois fizemos naquele momento, por um desencontro da vida, porque ele não conseguiu morrer e porque eu não fui perita para o Ministério Público, e nós fizemos uma boa amizade, uma boa troca de ideias, e que aquele filme era uma celebração daquele encontro, numa história que seria para além da privacidade daquele momento do hospital. Então ele foi um momento muito importante para mim, de reafirmação de que aquela era uma história que tinha que ser contada, e que também tinha que ser contada, porque assim o solitário anônimo também desejava. Ficamos por aqui com mais um programa Entre Todos. Acesse o site entretodos.com.br para mais informações sobre o festival. Até semana que vem!